Bom dia, meus amores. Vamos lá para a segunda parte da nossa aula. Deixa eu compartilhar aqui. Quase que eu compartilho a página do YouTube que eu estava assistindo. A música de um dorama que eu viciei. Mas vamos lá. A gente está falando, né, sobre o Reino Monera. Vamos para a parte 2 desse capítulo. A gente não vai terminar ele hoje, né? Vai ficar para uma parte 3. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a reprodução das bactérias. Elas, por mais que a gente já tenha falado sobre a reprodução assexuada, sexuada, a gente vai falar mais um pouco detalhadamente sobre esses dois tipos de reprodução, né, que tem também algumas particularidades. Bom, gente, as bactérias elas podem se reproduzir de forma sexuada, onde elas trocam, né, o seu material genético, e elas também podem se reproduzir de forma assexuada, quando não há troca. Então, quando a gente for falar da divisão, né, entre os tipos de reprodução das bactérias, eu vou sempre olhar se há ou não troca de material genético, certo? Se houver troca de material genético, será sexuada. Se não houver troca de material genético, né, o material genético ele é copiado, tá? Então, será assexuada. A mais comum, ou seja, o que mais ocorre nas bactérias é a reprodução assexuada, tá? Porém, eu não posso dizer que ela só se reproduz assexuadamente, correto? Por mais que a assexuada seja muito mais frequente. Vamos lá para a reprodução assexuada, que é a primeira. Essa a gente já conhece, né? Os descendentes, no caso, como se fossem os filhos, né, das bactérias, eles são cópias exatas da bactéria original. O tipo mais representativo, né, dessa reprodução é a divisão binária ou reprodução por bipartição. A gente chama assim, né? A reprodução por bipartição é o que comumente a gente chama, né? Mais frequentemente. O que acontece? As bactérias, elas duplicam seu material genético, como a gente pode observar aí que está acontecendo. Primeiro, ela se duplica, né? Ela vai duplicar esse material genético, que é a parte mais importante, tá? E aí, depois que esse material genético ele for duplicado, as bactérias elas vão se dividir, né? Dando origem aí a duas bactérias. Antes era só uma, né? Agora eu tenho duas filhas idênticas, né? Duas bactérias idênticas. Eu não tenho diferenciação aqui, porque como o material genético ele foi duplicado, então não houve um outro tipo diferente de material genético aí. Eu tenho sempre uma cópia idêntica, tá? Esse processo, gente, ele ocorre muito rápido. Por isso que é necessário, quando há uma infecção bacteriana, que o antibiótico ele seja rapidamente usado, porque essa reprodução ela é realmente muito rápida. Eu trouxe até uma imagem para mostrar para vocês, tá? Para a gente ter uma noção de como isso acontece rápido. Então, elas vão se dividindo, tá? Quando a gente fala assim, uma bactéria ela se divide, a gente pensa somente em uma bactéria, mas na verdade, essa bactéria ela se divide e ela vão se dividindo, né? Vão formando mais que continuam a se dividir. Esse processo de divisão, ele não para, certo? Então, é por isso que acontece o crescimento tão rápido, como vocês podem observar aí. Rapidamente ela se divide e essa que se dividiu, ela vai se dividir de novo e a que tinha se dividido inicialmente, ela continuará se dividindo, né? Agora vamos falar sobre outra forma de reprodução que também é assexuada, tá? A gente acabou de falar da divisão binária ou bipartição. Agora nós vamos falar sobre a esporulação. Toda vez que eu falar de esporulação, eu sempre estou falando de esporo, certo? Muito fácil lembrar isso, né? Esporulação, esporo.
Isso ocorre, gente, quando os organismos eles produzem o esporo. Então, como vocês podem ver aí, a bactéria ela começa uma produção, né, de um esporozinho que tem aí o seu material genético. Por que que é um esporo, gente? Porque esse esporo que foi gerado, ele vai ficar em estado de dormência, tá? É como se a bactéria se duplicasse, né? Tirasse aí esse esporo e colocasse em um local onde ele não vai se desenvolver naquele momento, certo? É como se ele ficasse ali guardado em algum local, né? Esperando uma condição favorável para ele se desenvolver. Vamos supor que a bactéria esteja fora do corpo humano, por exemplo. Ela não vai se desenvolver ali fora do corpo humano. Aí, quando ela consegue entrar, né, se introduzir aí no organismo, aí o esporo ele vai aumentar a sua atividade, né, metabólica, e aí vai desenvolver normalmente como uma bactéria mesmo começa a se reproduzir. Mas é sempre importante lembrar que essa parte aí, o esporo, é sempre a bactéria em estado de dormência, tá? Certinho? E aí, quando ele encontra uma condição favorável que ele possa crescer, que ele possa se duplicar, né? Que o objetivo da bactéria é esse, é se duplicar. Eles estão aqui para fazerem se multiplicar e invadir aí as células e se multiplicar, tá? Invadir não, combater, né? Na verdade. Quem invade é o vírus. Então, gente, ficou bem claro aí, né? A esporulação, eu sempre tenho essa forma de esporo, que é o estado, né, de dormência, tá? Vamos agora para a reprodução sexuada. Vamos prestar bastante atenção na reprodução sexuada, porque ela é um pouco diferente da reprodução sexuada que a gente conhece. Tá? Ela é chamada de reprodução sexuada porque há uma troca de material genético, certo? Então, a minha bactéria final vai ser diferente, né, da bactéria inicial, tá bem? Eu sempre vou precisar ir para esse tipo de reprodução, que também é chamado, gente, de reprodução conjugada. Eu sempre vou precisar de uma bactéria que seja doadora e uma bactéria que seja receptora, tá? A doadora, ela vai transferir pedaços do seu DNA, no caso aqui ele colocou, né, uma bolinha azul, tá? Para representar o DNA que ela vai transferir. Para que vocês saibam que é diferente, tá certo? É um DNA diferente, que a outra bactéria que é receptora do lado de cá, ela não tem, tá bem? Então, a bactéria doadora, ela vai pegar aí pedaços do DNA dela e vai combinar, né, transferir aí, haverá essa troca de material genético, transferindo, combinando com o material genético aí da bactéria que é receptora, tá? E aí, quando for da origem, gente, vai ser uma bactéria diferente, porque houve aí uma troca de material genético que foi recombinada. Então, eu tenho bactérias diferentes da inicial, certo? Aí depois elas continuam fazendo a divisão delas pela reprodução assexuada que a gente já conhece. Ficou bem claro aí, não é? Os tipos de reprodução. A assexuada, que eu vou ter a de bipartição e a de esporulação. E a reprodução sexuada, que vai ser por conjugação, onde eu vou ter a troca de material genético. Muito fácil até aqui. Agora vamos falar um pouquinho dos produtos derivados das bactérias, para que a gente entenda como a bactéria ela tem sido muito utilizada na questão das indústrias, tá? Existe, gente, uma engenharia genética que pega, né, essas bactérias, os genes, o material genético das bactérias e fazem recombinações para conseguir alguns benefícios. Vamos lá, o primeiro que nós temos aqui são os hormônios do crescimento. As bactérias, elas produzem muito hormônio. E aí tem algumas crianças que têm essa deficiência, né, no crescimento. E esses hormônios, eles ajudam, tá?
esses hormônios, eles são construídos a partir das bactérias, né? Isola, vai lá no material genético da bactéria, isola e aí transforma. E aí, claro, isso passa por muito teste, né? Antes de serem aplicados nos seres humanos. Então, os hormônios de crescimento, né? A gente já viu aí que é uma utilização da bactéria. A insulina, gente. A insulina a gente conhece muito por conta das pessoas, né, que são diabéticas. Elas têm essa deficiência no corpo delas. O corpo não consegue produzir insulina, né, suficiente para quebrar a glicose do sangue. E aí a glicose ela aumenta muito, porque o corpo não tem insulina para quebrar ela. Só a insulina que consegue quebrar a glicose. E a gente sabe que não pode ter uma quantidade grande de glicose no nosso sangue, tá? Porque aí posso ocasionar doenças gravíssimas, tá? Então, os seres humanos que eles não possuem a insulina no corpo, o pâncreas ele não consegue produzir, eles têm que tomar essa insulina, tá? Que é um tipo de hormônio também. Ela é produzida pelo pâncreas, né? Vai controlar os níveis de açúcar no sangue. E aí eu tenho uma bactéria, né? Que foi modificada geneticamente para que ela produzisse insulina no ser humano, tá? Então, a primeira experiência em relação a isso foi em 1980, né? E pegaram aí essa bactéria, como vocês podem ver, que sofreu alguma adição, né? Eles olham ali a bactéria, eles retiram material, colocam material humano, recombinam para que ela possa produzir insulina, certo? Outra forma de utilizar as bactérias são nas vitaminas, tá? Elas conseguem produzir, né, dentro do nosso corpo, elas conseguem produzir vitamina do complexo B e vitamina K. Eu coloquei até aqui um tipo de exemplo, né, da vitamina K, né? Tem de alguns tipos, e aí tem as bactérias, elas estão lá no intestino, elas mesmas conseguem produzir esse tipo de vitamina. Gente, a vitamina B, ela serve para o funcionamento do sistema nervoso, ela é muito importante. A vitamina K, ela serve muito para evitar hemorragias, tá? Então, pacientes que têm alguns problemas com a hemorragia, como, por exemplo, hemofilia, não sei se vocês já ouviram falar, é um tipo de doença onde a pessoa ela não consegue coagular, né, o sangue direito. Então, quando a pessoa que tem hemofilia, ela se corta, ela não consegue parar de sangrar. Se ela não for levada urgentemente, né, para que faça um tratamento, ela sangra até morrer, porque a pele dela não consegue, o organismo não consegue fechar ali e coagular. Então, a vitamina K, ela é muito utilizada em pacientes que têm essa doença, tá? Para que para que a vitamina K ela faça o processo de coagulação, ela feche ali, né, os locais para que a pessoa não perca mais sangue. Gente, outro uso muito importante das bactérias são na produção de alimento, né? De queijo, de iogurte, de vinho, de pão. Elas são muito importantes porque elas conseguem fazer um processo que é chamado fermentação, tá? Elas utilizam como quando ela é colocada no leite, né? Em pães, ela começa a pegar o carboidrato do local onde ela está, né? Vamos supor aí que seja o pão, ela pega ali o carboidrato e ela começa a fermentar. Ela utiliza o carboidrato para que ela tenha energia. E aí essa fermentação acaba fazendo crescer a massa, né? Acaba dando consistência diferente à massa. Então ela é muito utilizada. Então, quer dizer que a gente come bactéria? É isso mesmo, a gente come bactéria, tá? Nesses processos. Inclusive, o livro de vocês, ele traz até uma receita de iogurte, se vocês quiserem fazer, né? Tá na página 124.
sempre a gente já utiliza um iogurte já feito para construir outro, né? Porque a gente não pode simplesmente pegar qualquer bactéria e jogar dentro do leite e achar que aquilo vai virar um iogurte. É uma bactéria que não nos causa danos, né? Não são nocivas, então eu preciso de uma bactéria que já existe. Então, eu sempre, para fazer um iogurte, vou precisar de um iogurte. Aí, no caso, a gente pegaria o iogurte natural. Aí faz o iogurte. E aí, quando esse o meu acabar, eu guardo um pouquinho para sempre fazer o próximo. Sempre funciona assim, tá? No processo de fermentação. Bom, vocês vão fazer a atividade na página 118, 119 e a gente vai fazer a correção ainda hoje. Eu vou deixar a parte das doenças para a próxima aula, porque são várias doenças, né? E eu quero falar de uma por uma, tá? Então, eu acho que a próxima aula vai ficar um pouco demorada, certo? Mas, enquanto isso, responder aí páginas 118 e 119, tá? E enviar para mim, como vocês já sabem. Beijinho, a gente continua falando aí no grupo.